Muito bem, pessoal. A gente vai esperar um pouquinho aqui para começar o papo reto de hoje sobre política internacional com a Danielle Wood. Esperar ela conectar, esperar mais gente aparecer aqui para a gente começar o nosso bate-papo da quarta-feira à noite. Pessoal que está chegando, muito bem-vindo. Obrigado pela audiência de vocês. Aproveitem e compartilhem aí. Embaixo tem um linkzinho de uma flechinha que parece uma seta. Uma cartinha que você pode enviar para os seus amigos, para os seus colegas, para eles acompanharem com a gente aqui ao vivo essa transmissão do Papo Reto. Hoje com a Danielle Wood falando sobre política internacional, os mais variados temas da política internacional nos dias atuais. Daqui a pouquinho a gente começa assim que a Danielle Wood chegar aqui. E o pessoal também se somar a essa transmissão ao vivo. São 11 horas e 16 minutos aqui na Espanha, são 6 horas e 16 minutos aí no Brasil. E a gente vai começar já já. A Danielle Wood já apareceu por aqui, eu vou convidar ela para participar comigo dessa transmissão. É um prazer receber você aqui, Danielle Wood. Obrigado. Hello! Olha só que maravilha. A gente já começa na política internacional e ela já manda a saudação em inglês para todo mundo que está acompanhando a gente. Muito obrigado, galera. Que tá Gente, é porque eu estava dando aula em inglês, então eu estou com a minha cabeça ainda em inglês, desculpa. Olha só que maravilha. A gente tem aqui, né, no Papo Reto de hoje, a Danielle Wood, que aceitou o meu convite. Antes de nada, muitíssimo obrigado, Danielle, por participar aqui comigo, por conversar, por ter esse papo aqui, que é muito mais, como eu digo, em todos os papos retos. É um papo entre amigos para discutir os assuntos internacionais, nesse caso hoje, e também para falar dos mais variados temas. A Danielle é professora de Relações Internacionais, ela é mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento, graduada em Relações Internacionais e é minha amiga. Ela está aqui porque é minha amiga e tem todas essas qualidades para conversar com a gente, para explicar um pouco sobre esse mundo que a gente está vivendo hoje na política internacional. Assim como eu acabei de ver aqui que é a Yasmin, que foi uma aluna minha, que eu tenho um carinho enorme, também está aqui assistindo a gente. Olha só, muito obrigado, Yasmin, muito obrigado a todo mundo que está assistindo a gente. Se você gostou dos outros papos reto ou quer compartilhar com algum amigo, é só clicar aí nessa flechinha que está aí embaixo e enviar agora, porque a gente vai conversar, a gente vai bater esse papo aqui durante o tempo que o Instagram deixar a gente fazer isso. Bom, o tema de hoje é política internacional, por isso a Danielle foi convidada para conversar comigo. E como eu fiz nas outras edições do Papo Reto, sempre deixando claro para todo mundo que isso está no marco dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E nada mais justo do que falar de relações internacionais, falar de política internacional, quando a gente está falando de 17 objetivos que podem levar a humanidade a um estado melhor, a uma justiça social, sem deixar ninguém atrás. A Danielle foi convidada para falar sobre os mais variados assuntos. A gente vai falar sobre a China, sobre as eleições nos Estados Unidos, sobre a pandemia, porque não tem como não falar da pandemia também, da Covid-19. E a gente vai começar agora. Obrigado, Danielle, mais uma vez por estar aqui. Obrigado pelo pessoal que está assistindo a gente. Danielle, é com você. Pode se apresentar. Então, gente, oi, tudo bem? Eu acho que, se você não me conhece ou não, eu sou Danielle Wood. A gente graduou o Hugo lá no curso de Relações Internacionais da PUC, só que eu não lembro do Hugo na graduação, né? Eu só lembro dele no mestrado. Eu sou professora de Relações Internacionais. No momento, eu estou dando aulas, mas eu não estou com vínculo institucional de Relações Internacionais, mas eu estou com planos, né, de cursos, inclusive com o Marcelo Mariano, que acabou de dar o EI, né? A gente fez um curso agora em julho, e a gente pretende fazer um curso em outubro para falar sobre as eleições nos Estados Unidos. Então, eu já vou falar aqui que quem quiser, né, entrar em contato com a gente. Atualmente eu dou aula, né, no sistema de high school, sou professora, né, dou aula de inglês, e isso um pouquinho. Eu sou, para falar, que eu acho que todo mundo gosta de ouvir isso, né, Hugo? Eu sou brasileira, estadunidense e australiana, então eu sou a definição da crise identitária no mundo pós-moderno, né? Qual que é a minha identidade?
Então é só falando um pouquinho de mim aqui. Sim, a Daniela, ela tem uma identidade multinacional, como vocês estão vendo, plurinacional, e a gente explora um pouco isso porque ela tem essa perspectiva que vem dos vários países e ajuda a gente a entender um pouco sobre isso. Bom, para começar os nossos temas, Daniele, eu queria te perguntar, a pandemia internacional e as organizações internacionais, na sua visão como especialista, como é que você está vendo a gestão, sobretudo, da Organização Mundial da Saúde com relação à pandemia? Hugo, eu antes de falar sobre isso aí, eu queria só abrir um pouquinho, porque a minha prima, que é estudante de Direito, ela me fez essa pergunta: Daniela, o que é política internacional e o que isso tem a ver com a gente? Assim, como internacionalista, eu achei até engraçado, mas aí eu parei para refletir que muita gente realmente não sabe, né? Então, eu queria só explicar, né, que política internacional, política, né, todo mundo mais ou menos entende, né? São essas relações que a gente geralmente tem um com o outro, né? Qual seria essa definição de política? Desculpa, Hugo. São as relações de poder estabelecidas entre as pessoas, né? Quando a gente fala de política, a gente fala dessas relações de poder e dos intercâmbios sociais que podem acontecer nos mais variados sistemas possíveis e imagináveis, né? Toda a nossa vida é política. Nós temos política dentro de relações pessoais, dentro de relações profissionais, e isso extrapola para o nível estatal, dentro dos estados, e também entre os países, que é, no nosso caso, a política internacional. Exatamente. Então, essa relação política entre as nações, né? Internacionais, são as relações políticas entre as nações. Então, toda relação política entre nações é pautada por relações de poder. Desculpa. Então, como isso afeta a gente? Afeta porque nós vivemos um mundo globalizado, interconectado, interdependente. Então, as nossas relações, elas dependem do que acontece lá fora. Então, assim, para você ser um cidadão hoje no Brasil, você tem que saber o que está acontecendo no mundo, né? E vice-versa. Se você está no mundo, o Brasil é um país que você tem que saber o que está acontecendo, né? Bem decaindo, mas é um país que ainda tem uma grande relevância internacional. Então, é isso. Então, é por isso que é importante saber o que acontece no mundo, porque vai refletir e vai repercutir nas nossas decisões domésticas, né? Só queria falar isso aí. Deixa eu te cortar aqui, Daniele, porque essa pergunta que a Ana fez para a gente, ela estava prevista para um pouquinho mais para frente, mas aí eu quero chamar a atenção para o seguinte fato, né? Hoje, a gente tem acesso a muito mais informações. As informações vêm em tempo real de todos os lugares do mundo. Faz uma semana e meia, mais ou menos, a gente acompanhou a tragédia que aconteceu em Beirute, no Líbano. Está acompanhando as notícias com relação à pandemia em todos os países do mundo. Os acordos firmados entre os Estados Unidos, os acordos, na verdade, firmados entre Israel e os Emirados Árabes Unidos por meio dos Estados Unidos e vários outros pontos que acontecem na realidade internacional, nos outros países, e que a gente acompanha no tempo real. Isso tudo interfere na nossa vida, primeiro, porque a gente tem a informação, e segundo, porque essas informações, elas também mexem no nosso dia a dia. Isso muda as cotações das moedas internacionais, do dólar, do euro, de outras moedas, que acaba afetando a nossa vida e as próprias decisões políticas que acontecem dentro do Brasil. E então, por que eu estou te falando isso? Porque no final das contas, eu queria que você comentasse para a gente, depois a gente volta para a pandemia, se hoje, no mundo atual, a gente tem, por ter muito mais informação, a gente sofre mais, entre aspas, com os assuntos internacionais, ou isso é normal, é natural, sempre foi assim na política internacional, só que a gente não tinha tanto acesso à informação. O que você acha? Hugo, eu acho, a minha leitura é essa, é que a nação e a nação não, eu acho que termo assim, ainda mais falando do Brasil, o Estado brasileiro sempre sofreu, né? Assim, desde que a globalização, desde que o Brasil se tornou Estado, ele sempre sofre com os impactos da política internacional e com as informações que vêm lá de fora. É óbvio que demorava mais para chegar aqui, mas eu acho que, sim, acabava pautando muito as decisões do Estado, né? No entanto, eu acho que o indivíduo, né, nas suas relações diárias, eu acredito que não afetava tanto, porque a gente não tinha acesso, né? A informação demorava para chegar aqui, né? Eu não lembro qual foi o fato.
Lembrei, o ataque de Pearl Harbor, a notícia só foi chegar na Austrália, eu acho que alguns dias depois, o tanto que demorou, isso na década de 40, né, de 1940. Então, o que é interessante é que até, né, essa revolução da informação, né, que é a revolução que a gente vive hoje, até o início dessa revolução, eu acho que, assim, não era do cidadão cotidiano, a política internacional não era tão importante, né? Aí hoje, com o boom dessa revolução da informação, ela se tornou mais relevante, porque o acesso está mais fácil, né? Só que eu acredito que ainda tem uma certa ignorância com relação ao que acontece no mundo, por parte especialmente do brasileiro, né? Eu entro diariamente, né, no site de notícias do Brasil, e uma coisa que eu reparo é que a seção de notícia internacional é muito pequena. Se você entra em jornais internacionais, né, o Guardian, né, o The New York Times, né, o Washington Post, eles focam muito em notícia nacional, óbvio, mas a parte internacional é muito maior do que a representada aqui no Brasil. Então, eu acredito que o Brasil ainda está um pouco, assim, atrasado na sua inserção com relação a essa revolução da informação. O brasileiro ainda é muito doméstico, né, essa característica muito nossa. Isso chama muita atenção por conta das dimensões continentais do Brasil e do nosso acesso a outros idiomas, né? Porque o que a gente consome de notícias com relação à política internacional são basicamente aquelas notícias que são traduzidas e são produzidas pelos meios nacionais de comunicação, ou seja, quem pauta o noticiário internacional no Brasil são os jornais, e porque as pessoas ainda têm alguma dificuldade para manejar tanto o inglês quanto o espanhol, que são os dois outros idiomas onde as notícias internacionais dos maiores jornais são produzidas. De fato, talvez uma mudança nesse aspecto poderia fazer com que o brasileiro também se sentisse um cidadão mais global. Eu lembro de ter comentado aqui na semana passada, por exemplo, que todos os assuntos que acontecem a nível mundial, eles interferem na vida do brasileiro, e inclusive na vida do goiano, aquele que está aí perto da gente, em Goiás. Apesar de a gente estar no meio de um continente, que é o continente sul-americano, a gente tem uma interferência absurda dos assuntos internacionais na nossa vida cotidiana. Por exemplo, em Goiânia nós temos uma comunidade libanesa muito grande e que foi afetada emocionalmente pelo que estava acontecendo do outro lado do mundo, porque as notícias chegaram em tempo real. Bom, a partir dessa leitura de que a política internacional interfere muito na nossa vida, eu volto na minha primeira pergunta. O que você acha da atuação da OMS como um organismo internacional que faz parte das relações internacionais na gestão da pandemia e nesse fomento da gestão dos países na pandemia? Ok, então a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, eu vou referir agora como OMS, mas é a Organização Mundial da Saúde, ela é uma organização internacional, então ela é formada por estados e ela deveria ter certa autonomia, mas ela é muito limitada mesmo assim, né? Ela tem capacidades que são garantidas a ela porque os estados a criaram, mas a verdade é que ela se sustenta com o dinheiro que advém dos estados. Então, a relação política do Estado com outro Estado e com aquela organização vai afetar muito o funcionamento das organizações internacionais. Ok? Então, eu só queria explicar isso. A OMS, né, ela é uma organização que ela deveria lidar com essas questões de doenças que podem se tornar pandemias, como foi o caso da Covid-19. Né? Então, a gente viu a atuação da OMS na questão do SARS, do MERS, que aconteceu lá no Oriente Médio, do Ebola, do surto de Ebola que teve na África, né? Então, a OMS, ela atuou. Só que qual que é a questão da OMS? Ela atua constrangida pelos estados, né? De acordo com todas as documentações que a OMS já preparou, né, que ela já emitiu, que foi até acordada pelos estados, os estados deveriam transferir informação para ela. Só que a realidade não é essa. Né? Os estados demoram, por uma questão política mesmo, a enviar a informação para a Organização Mundial da Saúde. Né? Então, com relação à pandemia específica agora que a gente vive da Covid-19, né, do coronavírus, qual foi o problema? Né? A relação a China, por ser um estado que é autoritário, que é
ela tem uma característica de ser mais fechada, não quer muita interferência internacional dentro do seu estado, apesar de ter uma grande atuação no comércio internacional. A China é muito fechada nesse sentido. Quando aconteceu o vírus, a China demorou a compartilhar as informações com a OMS. E aí, nessa fase inicial, a crítica foi muito grande com relação à OMS por conta disso, porque ela deixou as relações políticas e porque a China era um Estado forte, ela não conseguiu exigir que a China fizesse a troca, né? Não seria o mesmo caso, por exemplo, do surto de ebola lá num país africano, que não tem a mesma dimensão política e de poder que a China tem. A China dá muito dinheiro para a OMS, a China é poderosa no mundo, então é uma coisa diferente. Então, no início teve esse problema. A China, com o tempo, acabou se tornando mais transparente com relação aos dados do Covid, né? A gente até acompanhou a China cooperando com a Itália, com outros países para combater o Covid, né? E compartilhando os estudos que ela tinha, né? E tudo mais. Mas ela demorou muito para fazer isso. Então, essa fase inicial, a gente pode fazer essa crítica, né? Que a política foi um entrave à OMS. E ela continua sendo um entrave para a OMS. Porque a partir do momento que o epicentro chegou nos Estados Unidos, os Estados Unidos falou, eu não quero mais dar dinheiro para a OMS, você está apontando o dedo para mim. E aí os Estados Unidos é outra potência, né? Não sei se vocês sabem disso, mas os Estados Unidos é o maior financiador das organizações internacionais no mundo, né? E aí, quando aconteceu, que chegou aqui no Brasil, né? Que a gente vive, né, um momento de epicentro, o Brasil adotou a mesma postura, né? A gente começou a questionar a OMS. Então, o poder da OMS é limitado até o ponto de que o problema chega no nosso país, né? Então, assim, isso acaba afetando muito a própria manejo da situação. E eu acho também, Hugo, eu acho importante ressaltar isso, que eu acho que faltou um diálogo entre as organizações internacionais, né? Eu acho que a OMS deveria estar cooperando com a Organização das Nações Unidas, né, com a ONU, porque para criar uma resolução de fato para lidar com o Covid em âmbito internacional, porque a OMS não tem poder de criar resolução, a ONU tem, né? E eu sinto falta dessa cooperação intrainstitucional ali. De fato, assim, eu estou muito de acordo com aquilo que você está nos contando, Daniele. Muito obrigado para as pessoas que estão nos assistindo aqui, tem gente entrando e saindo. Compartilhe com seus colegas, eu agradeço muito a participação de todos vocês aqui, inclusive podem mandar perguntas. Hoje o tema é política internacional, a gente está falando agora da pandemia da Covid, mas a gente vai falar de outros assuntos também, como as eleições dos Estados Unidos e o papel da China no século XXI, a partir do ano 2020. Né? Muito obrigado por todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Bom, voltando ao nosso raciocínio, Daniele, essa cooperação entre os demais órgãos do Sistema das Nações Unidas e a OMS, que é eminentemente um órgão técnico, que é para o gerenciamento dessas crises e para o planejamento mundial dos programas de saúde, dos processos relacionados à saúde e bem-estar das pessoas, lembrando que isso tudo a gente está falando no âmbito dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eu também senti falta, e aqui eu quero saber a sua opinião, da participação direta dos Estados Unidos validando aquilo que a OMS falava, porque também é outro tema que a gente vai entrar daqui a pouco. As fake news, essas notícias falsas, elas também permeiam todo o sistema internacional nesse momento. A luta é contra a pandemia, contra a desinformação e contra uma série de informações que surgiram e que, inclusive, foram validadas, foram corroboradas por chefes de Estado, como, por exemplo, Donald Trump, que insiste em chamar a Covid-19, essa versão, o SARS-CoV-2, a Covid, como uma doença chinesa. O que não é verdade, inclusive foi uma das preocupações maiores que houve na OMS, que foi dar um nome para a doença de forma super rápida, Covid-19, para evitar que acontecesse como aconteceu com a gripe espanhola, que de espanhola não tinha nada, mas que acabou sendo marcada na história como a gripe espanhola, porque aqui na Espanha foi aonde morreu o maior número de pessoas, né? De fato, então, eu queria te perguntar, os Estados Unidos estão jogando pesado contra as organizações internacionais, sobretudo a OMS? Eu acho que isso é uma característica do governo do Trump, né? Porque eu não posso dizer o mesmo do governo do Obama, né? O Obama sempre foi muito ligado com as organizações internacionais, né, com o direito internacional, e o Obama tem uma postura diferente. Gente, não dá para falar que isso é uma postura de um republicano, isso é a postura do Trump,
ok? É uma postura dele. Se a gente fizer, mesmo que de uma forma limitada, essa postura de completo isolamento, de se fechar às instituições internacionais, é uma característica do Trump, não é do Partido Republicano. Qual que é a questão aqui, né? A gente está tratando de um dos mestres da fake news, né? Eu não sei se o ouvinte sabe disso, mas no meio da pandemia, né, nos estágios piores da situação da pandemia para dentro dos Estados Unidos, o Trump chegou de uma forma indireta, dizer que se a pessoa injetasse cloro, estou falando cloro, que boa, ok? Se ela injetasse que boa, tomasse ou injetasse, ela iria se curar do Covid. Ele falou isso, só que ele falou assim, olha, eu acho que pode ser. Ele não falou, né? Ele é muito bom quando ele usa as palavras, né? O Trump, a linguagem, né? O Trump tem um traquejo muito interessante com a questão da linguagem. Então, qual que é a questão aqui que a gente pode ver? É que a postura do Trump, né, é um líder que usa a informação de acordo com o que convém para ele, e se a informação não convém a ele, ele diz que ela é mentira. Sem nenhum embasamento para mostrar o contrário. Ele simplesmente fala, é mentira, é fake. Né? Então, essa é uma característica dele. Se ele, como líder dos Estados Unidos, qual que é a pergunta? Por que isso é importante para a gente? Gente, a estrutura que a gente vive hoje, a ordem internacional que a gente tem hoje, é uma ordem internacional que foi criada pelos Estados Unidos. Né? Então, os Estados Unidos assim, até agora, né, até o momento, a superpotência internacional. Né? Então, ela é a maior economia do mundo. A grande pergunta que a gente tem hoje é se a China vai ou não passar. Não passou ainda. Os Estados Unidos ainda é a dominante. Né? Eu acredito que a gente está vendo um processo de mudança, mas é um processo ainda. Se o líder da superpotência internacional utiliza da fake news, legitima esse tipo de discurso, ele está legitimando isso para o mundo inteiro. Então, ele acaba, né, dando legitimidade para qualquer país ou qualquer estadista fazer a mesma coisa. E aí, o que acontece? Os estadistas que estão sendo aquilo que a OMS aponta o dedo e fala, você não está fazendo direito, você está com algum problema, o que eles vão falar? É fake news da OMS, a gente está fazendo direito sim. Então, ele legitima esse tipo de ação, porque ele é o líder da maior potência internacional. Então, eu não sei se eu me perdi aqui, Hugo. Não, mas de maneira alguma. É justamente isso que eu queria argumentar, porque a partir dessa ideia de que o Donald Trump legitima o discurso das fake news, outros países acabam por fazer o mesmo. Isso não acontece, por exemplo, para quem está nos acompanhando aqui, e eu agradeço que esteja aqui com a gente, não acontece aqui na Europa. A partir das orientações que vêm da OMS, a União Europeia também tem os seus organismos de controle de emergências em saúde pública e esses protocolos são distribuídos. E não há, e eu posso garantir para vocês que a grande maioria dos líderes europeus, dos líderes que fazem parte do grupo dos 27 países que conformam a União Europeia, nenhum deles fica criticam em algum ponto a atuação da OMS. No entanto, o que é o protocolo técnico de atuação frente à pandemia, eles simplesmente interiorizam e passam isso para os responsáveis da saúde pública. Não colocam em xeque se isso é verdade ou não, como é o caso, e a gente não vai entrar nisso porque não é o nosso tema principal, mas o caso da cloroquina, o caso de uma série de outros pontos que foram levantados durante a pandemia e que a OMS, e aqui eu não, olha, nem eu nem a Daniele, porque isso daqui é um papo entre amigos, a gente não recebe nada da OMS para defendê-la. No entanto, a OMS é um corpo técnico, um organismo internacional formado por um corpo técnico que trabalha com as informações que tem no momento. Estudos foram feitos com relação ao uso da cloroquina e se chegou à conclusão de que aquilo não tinha nenhum benefício no combate à Covid-19, assim como vários estudos foram feitos e isso foi evoluindo de acordo com o que aconteceu com a pandemia. Assim como no início vários líderes mundiais não deram bola, literalmente não deram bola para essa pandemia, e depois eles voltaram atrás e pensaram, não, peraí, agora a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo, porque isso é muito grave e é gravíssimo. Isso aconteceu aqui na Europa, isso aconteceu em vários outros países.
tirando a exceção dos Estados Unidos, que fizeram as coisas na marra, e no Brasil, que as coisas também foram feitas na marra, isso a gente tem que deixar aqui muito claro, tudo aquilo que foi feito, sobretudo por parte do governo federal, e aqui na figura do presidente da República, foram feitas na marra, com relação à política de combate à pandemia, de resistência a essa pandemia, tudo isso sempre negando aquilo que vinha da OMS, que seria a maior autoridade na saúde internacional, porque os protocolos para todas as doenças passam pela OMS, né? E, bom, Daniele, terminando esse raciocínio aqui acerca da Organização Mundial da Saúde, eu queria te perguntar, você acha que esse financiamento tão forte por parte dos Estados Unidos enfraqueceu a OMS a ponto dela perder a relevância total no sistema internacional ou não? Eu acho que não, né? Eu acho que, assim, a partir do momento que ela ainda existe, né, ela ainda pode omitir opiniões, ainda pode omitir informações, né? E eu acho que isso ainda é muito importante. E a OMS tem uma característica interessante, né, que vale ressaltar, é que ela não é ela é a Organização Mundial da Saúde, porque ela não envolve somente os estados, né? Você vê que, por exemplo, a gente tem a Organização Internacional do Trabalho, a Organização a OIT mesmo, a Organização Internacional do Trabalho, todas as organizações elas são internacionais. A OMS tem a característica de Organização Mundial da Saúde, especialmente porque ela lida com, não apenas com a comunidade dos estados, mas com a comunidade científica. Então, isso foi uma coisa que eu achei super interessante com relação ao Covid. Porque a comunidade científica e o setor privado, eles se mobilizaram mais rápido e até com melhor preparo que muitos estados para tentar resolver a questão da vacina, para tentar resolver a questão do estudo científico, como tratar o paciente, etc. Isso eu achei interessante. E eu acho que é uma característica da OMS que acaba validando a atuação da OMS, né? Eu particularmente, fui na sede da OMS em Geneva, né, em 2017, e eu vi lá que os médicos, tem muito médico que faz parte da equipe da OMS. Então, isso é muito importante, que mostra que realmente tem esse lado técnico, que não é só político de relações com os estados. Só que, sim, vai enfraquecer. Se você retira o dinheiro, você enfraquece, né, a instituição. Isso assim, não tem como a gente negar. Bom, muito obrigado a todo mundo que está participando aqui desse Papo Reto comigo e com a Daniele Wood. Eu paro aqui no meio agora para fazer a pergunta que o João Paulo Tito mandou para a gente. Ele colocou aqui. Gente, quais são as principais indisposições internacionais que surgiram com essa Covid-19? Além da saída dos Estados Unidos da OMS, dá para distinguir bem o aspecto ideológico nesses pequenos conflitos? Bom, eu vou dar a minha opinião e logo eu passo para a Daniela. Eu não sei se a gente pode entrar aqui num debate sobre ideologia, porque isso é uma coisa que talvez não cabe para falar dentro do aspecto internacional, da política internacional. A gente está passando por uma mudança muito grande no sistema internacional, uma mudança paulatina, mas que é traumática porque é uma mudança que nós estamos acompanhando dia a dia. Não é uma mudança que vem do nada, que vem rápido, ou que a gente não é informado. É aquilo que a gente estava comentando aqui no começo, dessa celeridade e dessa disponibilidade de informação que, de alguma forma, nos gera, inclusive, como seres humanos, que fazemos parte do sistema internacional, uma certa angústia. Eu não sei dizer se os aspectos ideológicos foram colocados em xeque por conta da pandemia, sobretudo dentro da OMS. O que você acha, Daniela? João Paulo, obrigada pela pergunta, né? Obrigada a você, a Aline e a Larissa pela participação e a Ana Maria também. Eu quero falar de uma coisa que eu venho ressaltando já há algum tempo, né? Eu acho que inclusive com o Hugo. Eu acho que a questão aqui não é ideologia. Eu acho que o que a gente tem que analisar é linguagem, né? Eu acredito muito no poder da linguagem, no poder do discurso para a gente lidar com as questões internacionais. Então, o que o Covid mostrou para o mundo, né? Porque de fato, foi uma questão que mobilizou o mundo inteiro. Se você mobiliza o mundo inteiro, você espera que a liderança tome frente e faça alguma coisa para resolver a questão. Sem um papel de liderança, a gente não consegue resolver isso.
Qual que é o que a gente vem estudando dentro das relações internacionais da política internacional? Já há algum tempo, né? Parece que isso é novo, mas a gente já vem discutindo isso, né? Eu lembro do primeiro livro que foi escrito sobre isso na década de 80, que é a transição de poder que os Estados Unidos vai deixar de ser a superpotência internacional e quem seria o inimigo dele. Lá atrás já falavam da China, só que agora a gente realmente está olhando para a China. Então, qual que é a minha leitura disso tudo, né? Que o Donald Trump, com a postura e a linguagem dele, com o discurso dele, ele está de fato, fomentando o declínio do poder dos Estados Unidos, né? Porque ele está adotando uma postura isolacionista e contrária às instituições internacionais. Então, essa é a minha leitura do que vem acontecendo. E por ele adotar essa linguagem de extrema-direita, ele legitima os países que olham para os Estados Unidos como referência, que é o caso do próprio Brasil. Né? E não é só o Brasil, mas a gente tem que falar do Brasil. Né? A Europa, como o mesmo citou, não olha para os Estados Unidos como referência já há algum tempo. Né? A Europa olha muito mais para dentro de si e para a União Europeia do que para os Estados Unidos, que não é o nosso caso. Então, qual que é a minha percepção? Que o Trump, por ele falar, né, Make America Great Again, vamos focar só aqui dentro, ele acabou enfraquecendo a própria ordem internacional que ele criou. E aí, o que acontece? Se ele enfraquece a ordem dele, ele possibilita que a China questione a ordem internacional. Porque a China está se tornando a potência a ficar de olho. Né? A China, né, na minha leitura, o que a gente pode tirar disso tudo? Para mim, porque a Segunda Guerra Mundial foi o momento que os Estados Unidos assumiu a liderança internacional e passou à frente da Inglaterra. Né? O que eu estou vendo, que eu acho que vai acontecer agora, porque a China está cooperando muito mais com o mundo do que os Estados Unidos, como eu disse, enviou médicos para a Itália, para outros países, né? Eu acho que a gente está vendo hoje o Covid-19 vai ser um momento em que lá na frente vão estudar e falar assim, agora a China se tornou a superpotência internacional. E quem legitimou isso? Os Estados Unidos. Bom, seguindo nessa linha, e como a gente já está falando de China aqui, repetindo isso várias vezes, eu queria te perguntar, Daniela, de fato, a China já tem um papel super importante nas relações internacionais, ela construiu a sua rede de comércio internacional de uma forma muito efetiva. Há um combate muito grande por parte de alguns estados e atores internacionais para tentar frear esse modelo chinês de inserção internacional, sobretudo por conta dessa dúvida com relação ao sistema autoritário. A China é super liberal para a economia, funciona muito bem na economia internacional em alguns pontos, mas tem um modelo de governo interno extremamente autoritário e isso gera medo nos demais atores internacionais. Sobretudo depois que os Estados Unidos deixaram, por conta de Donald Trump, de agir de forma mais, por assim dizer, entre aspas, de forma mais diplomática com a China. Bom, dito isso, a gente tem que lembrar que a Rota da Seda é uma nova perspectiva desse aumento do poder chinês. Você pode contar para a gente o que seria essa Rota da Seda? A nova Rota da Seda, né? A nova Rota da Seda, ela é uma iniciativa chinesa porque o que acontece? O Pacífico, ele é uma área que tem uma predominância de navios estadunidenses, né? Então, os Estados Unidos ele está muito presente no Pacífico. Inclusive porque existem acordos, né, de defesa entre os Estados Unidos e vários países que compõem o Pacífico para os Estados Unidos defender esses países, né? Inclusive com o Japão. Qual que é a questão? Como os Estados Unidos têm certo domínio ali, para a China seria interessante criar uma área que seria de domínio dela. Então, o que eles pensaram? Eu vou criar a nova Rota da Seda. Né? Eu não sei se vocês lembram disso, mas a Rota da Seda é aquela do Marco Polo. Né? A seda passava ali pela Sibéria, né? E chegava até a terrestre, né? Até a Europa. Então, o que a China se propôs a fazer? Ela vai criar infraestrutura em países ali, né? Então, a gente está olhando assim, para esses países da União Soviética, né, o Oriente Médio, para criar uma rota de terrestre para chegar à Europa, que é o mercado que ela quer abastecer.
né? Então, ela vai criar... Qual que é essa... e não é só essa rota. Eles também vão fazer a marítima, descendo ali pela Índia e chegando até a Europa também. Qual que é a sacada da China? Ela vai bancar a infraestrutura. Então, ela vai fomentar a infraestrutura desses países. Então, ela vai dar dinheiro, gente. Assim, qual que é a questão? Quem está ajudando esses países que eu estou citando aqui, né? A gente está falando aqui de Turcomenistão, Afeganistão, né? A gente vai entrar nos países que estão no Oriente Médio, que vivem em guerra. Quem que ajuda esses países? Se a gente olhar para a rota marítima, né? A gente vai atingir os países do sul asiático. Ninguém está fazendo essa ajuda financeira de infraestrutura como a China está se propondo a fazer. Então, a China está querendo criar essa infraestrutura, ela vai injetar moeda chinesa ali dentro, então a moeda vai ser chinesa. Então, é um projeto de poder, né, que é para criar uma rota dela. Eu acho que isso, assim, muita gente questiona, mas a gente pode ver dentro da própria União Europeia que a Itália já abraçou isso aí com os braços abertos, né? Porque vai fazer a Itália se tornar um hub na Europa, né? Então, isso vai tirar um pouco da fragilidade econômica dela. Então, vamos acompanhar, né? Nós como professores não podemos tentar prever o futuro, porque seria o maior erro da nossa vida tentar prever o futuro. No entanto, quando a gente fala dessas relações e dessa nova rota da seda, dessa injeção econômica, que não acontece somente na nova rota da seda ligando a Ásia à Europa, mas também acontece na América Latina. Uma série de infraestruturas na América Latina, inclusive no Brasil, são financiadas com dinheiro chinês. Se você não sabe disso, meu querido amigo que está nos escutando e nos vendo aqui agora, há várias coisas aí no Brasil que são financiadas com dinheiro chinês. Apesar do governo falar um monte de asneira o tempo inteiro sobre a China. A gente tem que acompanhar para ver aonde isso vai parar. A gente não sabe, e seria uma irresponsabilidade, eu acredito eu e talvez a Daniele concorde comigo, tentar prever. A gente tem que acompanhar esse desenvolvimento, claro, sem perder o norte da justiça social, que eu sempre digo aqui para vocês, da relevância da democracia, da paz e do respeito às pessoas. Enquanto isso acontecer, ótimo. De outra forma, a gente vai ter que rever uma série de outros conceitos com relação à política internacional. Muito obrigado por todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Eu estou agradecendo muito, porque eu estou muito feliz. Tem muita gente mandando pergunta aqui e conversando com a gente, né? O João Paulo mandou mais uma pergunta aqui, antes de eu fazer a outra pergunta que eu tinha pensado para a Daniele. Ele disse, valeu, gente, outra questão. Depois dos anos 2000, com a guerra ao terror, o poderio bélico teria se tornado muito importante na definição das relações internacionais. Dá para dizer que a pandemia tirou esse foco, voltando a importância para o poder econômico e diplomático como critério mais importante nas relações internacionais? João Paulo, desde a minha perspectiva, aquilo que eu estou vendo, o poder bélico continua muito presente, ele está cada vez mais presente, a pandemia não conseguiu ofuscar o que estava acontecendo, a Rússia continua se esperneando para criar novas armas, para se habilitar de forma mais efetiva com poderio militar no ambiente internacional, e a China também já tem um arsenal militar muito potente. Inclusive, eu recomendo, quem quiser acompanhar, há uma série na Netflix que fala sobre a guerra entre aspas, tá? Entre China e Estados Unidos, e que o palco de guerra onde isso pode acontecer seria Taiwan, que é essa ilha que reclama a independência da China e que não é reconhecida por uma série de outros estados, mas que tem a proteção dos Estados Unidos. Vale muito a pena ver essa minissérie, ela é pequenininha, para entender um pouco sobre esse poderio militar. Daniele, qual que é a sua opinião sobre isso? Não, eu acredito primeiro, né, que a China, ela sempre foi muito mais secreta com relação ao poderio militar dela do que ela anda sendo atualmente, né? O primeiro-ministro atual, o líder do Partido Comunista atual, que eu não lembro o nome, ele muda, porque antes dele o líder Xi Jinping. O Ping. Ele mudou o foco dele, né, de ser muito secret, né, muito secreto com relação ao poderio bélico da China, e hoje em dia ele anda muito mais aberto, né, fazendo passeatas e tudo, para mostrar que a China se tornou uma potência militar. E além disso, né, além de Taiwan, eu acho que também vale ressaltar, João Paulo,
como eu falei da Rota da Seda, porque a Rota da Seda é tão importante para a China hoje, essa nova Rota da Seda, e ela está querendo ir ali por baixo, o mar chinês se tornou um ponto importante de disputa. E o mar da China é um lugar que é assim, conturbado, porque tanto a China quanto o Japão, né, e a Coreia, eles têm né, território marítimo ali, e eles estão entrando em choque lá Então, eu acredito que além de Taiwan, pode ser que a gente possa chegar a ver um conflito acontecendo ali por conta disso, porque a China quer ter... A China já não, o foco da China não é o Pacífico, mas o mar da China e o mar que desce para baixo, a China quer ter o controle. Então, a China está... A marinha chinesa está invadindo em peso essas áreas e está criando uma certa indisposição com o Japão e também com outros estados que estão ali mais no Sudeste Asiático. Então, eu acredito que a questão bélica, né? Eu acho que o foco mudou, João Paulo, porque o foco antes, quando a gente pensava, né, era um mundo em conflito dentro do Oriente Médio. A China tirou o foco do Oriente Médio. Né? Então, o foco agora está indo para o Sudeste Asiático. Então, é esse o lugar que a gente tem que olhar, né? O Oriente e o Sudeste. É aí que vai ser o foco de conflito, exatamente porque vai ser o atrito entre China e os Estados Unidos. Lógico que o Oriente Médio continua um problema, né? Muito bem. As pessoas estão me perguntando aqui qual que é o nome da minissérie. A minissérie chama Guerra Estados Unidos-China. É assim, se você colocar isso no Netflix, vai aparecer para vocês essa minissérie que está lá. Muito obrigado pela participação de vocês. Como a gente está com o tempo avançado, Daniela, eu queria mudar um pouquinho aqui o foco. A gente está falando muito como se a política internacional fosse somente um tabuleiro de conflitos, guerras, desespero, gritaria, e não é só isso. A pandemia também mostrou que a política internacional pode ajudar muito as pessoas, sobretudo quando a gente pensa na cooperação entre os Estados e nessa interdependência, que é uma palavra que nós, internacionalistas, usamos muito e que talvez grande parte das pessoas que estão nos vendo agora não sabem o que significa, essa interdependência. E além da interdependência para o lado ruim, que é todos esses conflitos que acabam influenciando nas nossas vidas, seja por notícias, ou seja por mudanças na política internacional, ou na política interior, a interdependência também ela tem um papel importantíssimo de levar a comunicação, levar o comércio, levar a prosperidade e o progresso, o crescimento, as experiências mundo afora. Você podia comentar um pouquinho para a gente sobre esses processos de cooperação e como é que você vê isso na política internacional? Um ponto assim, que a gente pode até olhar é as próprias, eu acho que foi o FMI, né, que falou, o Banco Mundial. O presidente do Banco Mundial soltou uma recomendação recentemente falando que os estados deveriam rever as dívidas de países menores afetados pelo Covid, né, porque com a crise econômica advinda do Covid, né, do isolamento e tudo mais, esses países vão sofrer mais porque eles já têm uma dívida muito grande, né? Então ele está querendo rever, né, a política de dívida. Isso aí já mostra um pouco essa questão da cooperação internacional, né? E isso eu estou falando de um líder de uma organização internacional, né? Ele está querendo que os estados se juntem para discutir isso. Eu acho que vale também, né, a cooperação entre estados, ela existe, né? Eu citei a cooperação da China com a Itália, mas a China também cooperou com vários países na África. A China enviou tanto medicamentos como máscaras, como uma série de outros materiais, insumos hospitalares foram enviados para a Europa como a título de doação pela própria China entre março e abril, para vocês terem uma ideia do que aconteceu. E aí também tem, né, a própria ajuda que muita gente não sabe, mas a Cuba está ajudando muito o mundo com médicos, né? E com know-how. Então, mas eu quero sair do internacional, né, do interestado, porque a cooperação entre a comunidade científica também é bem interessante. Né? A comunidade científica internacional está trabalhando em conjunto para, apesar de ser liderada por vários lugares, a gente está tendo essa cooperação. A gente tem também a cooperação do Brasil com alguns estados para trazer algumas pesquisas da vacina do Covid para o Brasil. Né? Então, a cooperação internacional,
Isso é interessante, né? A partir do momento que você cria as instituições internacionais como elas são hoje, você possibilita que haja cooperação internacional mesmo sem a interferência dos Estados, né? Então, eu acho que sim, é bem... Eu acho super interessante isso que você está trazendo para a gente, Daniele, sobretudo essa ideia de que a cooperação que não está somente entre Estados, entre organizações, mas entre a comunidade científica que usou, que sempre conversou entre si, porque os congressos internacionais estão aí, mas agora, nessa era digital, imagina só, a gente está aqui, você está em Goiânia, a 7.556 quilômetros, porque eu comprovei isso antes de a gente entrar aqui ao vivo, de mim, que estou aqui em Sevilha, e a gente está conversando sobre os mais variados assuntos, ou seja, a troca e o fluxo de informações é muito mais rápido e isso colaborou muito para o avanço dos estudos da Covid. Eu estava conversando com uma amiga na semana passada e ela me contou que, inclusive, no início da pandemia, a comunidade de radiólogos do mundo começou a subir no Twitter radiografias de pessoas que estavam com suspeita de estar com a Covid-19 para comparar essas radiografias entre eles. Criaram, inclusive, uma hashtag para subir essas coisas, porque aí eles conseguiam identificar e valorar, analisar entre eles o que estava acontecendo e melhorar o fluxo de informações. Olha só que bacana o que acontece no nível de cooperação internacional. E, no final das contas, as pessoas acabam ajudando. Tudo bem que, uma vez ou outra, a gente escuta muito e dá essa impressão. A gente sente que está mais ou menos uma coisa de cada um por si, dentro do sistema internacional e, sobretudo, a gente teve uma pergunta agora há pouco aí sobre a vacina da Rússia, né? A Sputnik V. A gente tem poucas informações sobre ela. A Rússia, nesse ponto, ela foi muito, muito estrita nas informações divulgadas. A comunidade científica tem o pé atrás com relação a isso, porque os protocolos que são seguidos para a elaboração de uma vacina são muito complicados e a Rússia simplesmente ignorou eles e não publicou esses dados. A gente vai ter que acompanhar, porque o estado do Paraná, no Brasil, por exemplo, já assinou um protocolo de intenções com a Rússia para levar a cabo testes dessa vacina. Vamos ver como é que vai ser isso com relação a essa vacina. Mas, por exemplo, a cooperação entre várias instituições, como a Universidade de Oxford e uma série de institutos brasileiros, o governo chinês, farmacêuticas alemãs, os Estados Unidos, a União Europeia, todo mundo trabalhando em conjunto e rápido para chegar a uma conclusão e para tentar sair dessa pandemia o mais rápido possível. Claro, a gente está aqui com foco na pandemia, mas o nosso ponto geral aqui nesse papo reto é a política internacional. Por isso eu queria falar um pouco mais dessa cooperação, que de fato ela existe, apesar desse pessimismo que a gente sente, dessa letargia que todos os dias passa pela nossa cabeça do tipo, salve-se quem puder, cada um por si, porque a gente vê, por exemplo, a Daniela pode falar disso melhor do que eu, que os Estados Unidos compraram, se eu não me engano, 5 vezes mais doses do que o necessário para vacinar a sua própria população, só para garantir que as vacinas que saiam estejam disponíveis para eles. E é uma situação complicada, porque dá a sensação de que parece que não vai sobrar para o resto do mundo. Mas não é bem assim, porque a cooperação internacional, inclusive a própria OMS, defendeu isso de forma muito clara, que a partir da cooperação internacional, essa vacina deveria estar disponível no maior ramo de estados e de classes sociais e de pessoas possíveis no mundo, não é, Daniela? Só para corroborar isso, eu quero sugerir uma série que tem Netflix que chama, acho que não sei se é Coronavírus ou Covid-19 Explicado. São 3 episódios de 20 minutos e o segundo episódio é explicando o processo da vacina, para vocês entenderem por que a vacina russa é assim, surreal, né? Porque a Rússia ela foi atingida pelo coronavírus depois da China e a China nem está falando em vacina e a China está sendo transparente com relação a isso, né, os estudos chineses, porque tem uma vacina chinesa em desenvolvimento. Então, para vocês terem noção, o tanto que eu recomendo a todo mundo, coronavírus explicado ou Covid-19 explicado. E eu quero também, só para corroborar o que o Hugo falou, a Johnson & Johnson, que está desenvolvendo uma vacina, falou que se eles descobrirem a vacina primeiro, eles vão vender ela a preço de custo. Isso é uma empresa interna, uma transnacional falando isso, gente. Então, é um momento interessante, né, em que a gente vê o setor privado assumindo algumas posturas bem mais responsáveis que alguns estados.
Isso ficou muito claro e é um último ponto que eu quero entrar antes de falar das eleições, porque o nosso tempo já está acabando, que é o papel das empresas transnacionais. Como as empresas transnacionais ganharam relevância por conta da pandemia. Pode comentar um pouco disso para a gente, Daniel? Na realidade, Hugo, eu acredito que, entrando um pouquinho o que o João Paulo falou, eu acho que as empresas transnacionais já se tornaram cidadãos internacionais. O poder dessas empresas, às vezes, é maior que o PIB de muitos estados. Qual que é a questão? Com esse poder, elas conseguem influenciar as políticas internacionais. Então, eu acredito que isso é muito relevante. E aí ainda tem, além disso, né, essas iniciativas, porque hoje em dia as grandes empresas transnacionais estão muito preocupadas com a questão de responsabilidade social. Né? Então, com essa preocupação, eles vão adotar posturas que vão ser até mais interessantes, mais responsáveis, né, do que alguns estados. Então, eu acredito assim, que as empresas transnacionais são atores internacionais que precisam ser vistos e lidados como atores internacionais. Muito bem. Além disso, claro, essas empresas transnacionais, elas também jogam um papel muito grande naquilo que a gente está falando aqui desde o princípio do Papo Reto, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e essa participação na consecução dos 17 objetivos para chegar a 2030 com a humanidade relativamente ordenada, né? Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, isso está ligado diretamente com a política internacional, porque é o nosso futuro comum, porque é isso, a nossa casa e é não deixar ninguém para trás. Essas empresas jogam um papel muito importante e a pandemia deixou isso muito claro. Bom, como o nosso tempo já está acabando, Daniela, eu queria que você comentasse para a gente sobre as eleições nos Estados Unidos. Essa semana, Joe Biden foi confirmado ontem como candidato do Partido Democrata, lembrando aqui para quem está nos acompanhando, que nos Estados Unidos a disputa acontece basicamente entre dois grandes partidos, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Então, Joe Biden foi confirmado e a senadora, que eu não me lembro o nome dela agora, que acabou Kamala Harris. A Kamala Harris foi confirmada como a primeira mulher candidata afrodescendente à vice-presidência dos Estados Unidos. Donald Trump já saiu louco dentro da roupa para dizer coisas com relação a essa confirmação da candidatura, já que ele é o candidato do Partido Republicano. O que a gente pode esperar das eleições dos Estados Unidos? Dá uma palhinha do que você vai falar no seu curso para a gente. Hugo, eu acho o seguinte, eu achei, né, a nomeação da Kamala Harris, né, que é uma senadora afrodescendente, né, para ser a vice-presidente, uma jogada sensacional, porque ele agrada a esses grupos que estão fazendo essas manifestações pelo Black Lives Matter, né? Então, os jovens, ele se aproxima do jovem, e por incrível que pareça, eu não sei se muitas pessoas estão comentando isso, a Kamala, por mais que ela seja, né, uma minoria, ela é uma minoria que representa o centro. Né? Então, a escolha dela também é central para não desagradar, né, o possível independente, né, que é aquele eleitor que não tem partido, e o republicano, que é mais centrista, que está de saco cheio do Trump, que ele existe. Né? A gente acha que não, mas ele existe. Então, foi uma escolha, né, que eu particularmente gostava muito da senadora Elizabeth Warren, só que ela era muito mais voltada para a esquerda. Por mais que a Kamala ela represente, né, uma minoria, a postura dela é centro. Né? Então, eu achei isso bem interessante. A minha leitura, né, atualmente o Biden, ele está à frente do Trump, porque o Trump não conseguiu lidar com o coronavírus de uma forma eficiente. Assim, muito do que eu vou falar agora, a gente pode transpor até para o Brasil. O Trump não adotou uma postura federal, né, para o combate ao coronavírus, ele deixou os estados meio que à mercê. Né? E aí, cada estado foi adotando uma postura diferente, o que levou, né, a um surto de pandemia em vários lugares. Outra questão extremamente preocupante para o Partido Republicano é o fato de que o coronavírus chegou aos estados que são tradicionalmente republicanos, né, que votam republicano, que é lá naquele meio oeste ali. Né? Então, tudo isso vai acabar afetando a eleição.
a minha leitura é, né, a gente está vendo um período de mutação nos Estados Unidos, né? Ou vai sair um resultado muito bom ou vai sair um resultado muito ruim. Porque não dá para a gente falar, por conta do jeito que é o sistema eleitoral dos Estados Unidos, se vocês quiserem entender, por favor, participem do nosso curso, né? Não dá para a gente falar que, olha, o Biden está com, acho que, 10 pontos à frente do Trump. Isso é muita coisa. No entanto, por conta do jeito que é a eleição lá, que é uma eleição indireta, pode ser que mesmo com essa vantagem ele perca, né? Então, é um momento de assistir. E eu acho que isso é um ponto interessante, que eu acredito, Hugo. Eu acho que os Estados Unidos estão à beira de uma guerra civil há algum tempo. E se esse é um cenário possível, né? Eu não vou falar que isso vai acontecer, mas é um cenário possível porque é o que está o borbulho, né? O calor que está ali dentro de diferença, de conflito, né? Dentro dos Estados Unidos, que se o Trump vencer no colégio eleitoral, que é como é a eleição dos Estados Unidos, e perder no voto popular, como foi o caso da eleição passada, que a Hillary Clinton ganhou no voto popular, eu acho que os Estados Unidos estão à beira de um declínio interno, né? Então, seria o caso de um conflito interno, né? Então, eu tenho esperança, porque para mim, né, os Estados Unidos ainda é a potência até o momento, e ela ainda é referência para o mundo. Então, a queda do Trump vai significar a queda de todo o discurso de extrema-direita que foi validado em vários países no mundo. Então, eu torço, né? Eu realmente torço, gente, para que o Biden vença. E o Biden tem chances reais de vencer, porque o Biden representa o centro. O Biden não é esquerda, né? Ele é centro. Então, ele tem apelo para a maior parte da população dos Estados Unidos. E eu acredito, né, que eu assisti um pouquinho da Convenção Democrata, que a mobilização do jovem agora vai ser maior, porque a Hillary perdeu porque o jovem não se mobilizou para votar, porque nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, né? Então, agora assim, os Estados Unidos, por conta do sistema eleitoral deles, assim, totalmente imprevisível, né? Então, eu quero tentar e assistir. Mas para mim, né, para a ordem internacional, para a política internacional, para as relações domésticas do Brasil, a vitória do Biden é essencial, né? Se o Biden vencer, eu acredito que uma união entre Estados Unidos e Europa para fazer frente à China é muito mais viável, né? As instituições internacionais que defendem democracia vão ganhar muito mais força se isso acontecer, né? E a gente não vai ter essa sombra do futuro, que é a possibilidade de um governo autoritário se tornar a superpotência internacional. Daniele, você tem 1 minuto para comentar qual é a relação entre as eleições dos Estados Unidos, e você começou a falar sobre isso, e o Brasil. 1 minuto. 1 minuto. A relação é direta, né? Quando o Donald Trump venceu, você foi uma das pessoas para quem eu falei isso. Quando o Donald Trump venceu, lá em 2016, eu olhei para você e falei para várias pessoas, eu falei, o Bolsonaro vai ser eleito. Eu falei isso. Porque o Trump legitimou o discurso do Bolsonaro. Agora, se o Biden vencer, quem vai legitimar o discurso do Bolsonaro? E, além disso, o Bolsonaro fez uma jogada extremamente irresponsável, que foi deixar o filho dele apoiar a candidatura do Trump, sem saber o que vai acontecer nos Estados Unidos. Então, o que vai acontecer? Se o Biden vencer, a possibilidade do Brasil ficar totalmente isolado do sistema internacional é muito grande. Então, eu acho que isso vai piorar a nossa situação econômica. É ruim, né? Bom, a gente tem que acompanhar tudo isso. A gente pode voltar a falar sobre esse assunto noutra live, porque daqui 1 minuto exato, o Instagram vai derrubar a gente. Eu quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente, que acompanhou essa live. Se você gostou do tema, se você achou o papo reto, relevante, compartilhe com seus amigos, mande perguntas, mande sugestões de temas para a gente, que eu vou convidar alguém para conversar aqui comigo. Muito obrigado, Daniele. Muito obrigado, você que é minha amiga de primeira hora, mesmo à distância. Te agradeço muito.
Deixa aí, você tem 15 segundos para dar um tchau para a galera. Tchau, gente. Muito obrigada a todos que participaram e obrigada, Hugo, por ter me convidado. Estou à disposição. Gente, um beijo grande, cuidem dos seus e a gente se vê amanhã para falar sobre educação em tempos de Covid-19 aí no Brasil. Tchau, tchau e até a próxima.